No coração da história humana, poucas afirmações ressoam com tanta força e geram tamanha controvérsia quanto as palavras de Jesus registradas no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esta frase, proferida há mais de 2 milênios, não é apenas um pilar da fé cristã, mas um desafio intelectual e espiritual para qualquer pessoa que busca compreender a existência e seu propósito. É uma declaração tão audaciosa que nos força a parar e perguntar: como uma única pessoa pode ousar ser tudo isso? E o mais importante, o que essa afirmação monumental significa para cada um de nós, hoje, neste mundo complexo e em constante mudança? A busca por sentido, por uma verdade que transcenda o efêmero e por um propósito maior que o cotidiano, é uma característica inerente à condição humana. Desde os primórdios das civilizações, filósofos, profetas e pensadores têm se debruçado sobre essas questões existenciais. Em cada cultura, em cada época, o anseio por algo que dê significado à vida pulsa em nossos corações. E, em meio a essa busca universal, a voz de Jesus ecoa com uma proposta singular, uma promessa que, se verdadeira, redefine tudo. Contudo, vivemos em um mundo que se tornou pluralista, cético e, muitas vezes, saturado de informações contraditórias. A ideia de uma verdade absoluta, especialmente uma verdade personificada, parece estranha a muitos. Como discernir uma verdade em meio a tantas narrativas, crenças e filosofias que competem por nossa atenção e lealdade? Em uma era onde a relatividade é frequentemente celebrada e a exclusividade é vista com desconfiança, a declaração de Jesus se torna ainda mais provocadora. Ela nos convida a uma exploração que vai além do superficial, instigando uma jornada de descoberta que pode transformar nossa percepção da realidade. Este documentário se propõe a mergulhar nas profundezas dessa afirmação, não apenas para entendê-la academicamente, mas para desvendar suas camadas de significado e suas implicações práticas para a vida contemporânea. Exploraremos o contexto histórico e cultural em que essas palavras foram proferidas, as nuances teológicas que as sustentam e as ramificações existenciais para quem decide aceitá-las ou questioná-las. Nosso objetivo é ir além da mera citação bíblica e investigar o que significa de fato para Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. E por que ele afirmou ser a única via para o Pai. Será que essa declaração é um dogma restritivo ou uma chave libertadora? É uma barreira intransponível ou um convite universal? Ao longo desta jornada, vamos desdobrar essas questões, examinando a profundidade do que ele quis dizer e por que, séculos depois, essas palavras continuam a inspirar bilhões e a desafiar a lógica de muitos. Prepare-se para uma exploração que promete não apenas informar, mas também provocar reflexão, questionamento e, talvez, uma nova perspectiva sobre a maior busca da humanidade, a busca pela verdade e pelo sentido da vida. A declaração impactante de Jesus em João 14,6 não surge do nada. Ela emerge de um dos momentos mais delicados e íntimos de seu ministério terreno. Estamos no cenáculo, pouco antes de sua crucificação. Os discípulos estão confusos, tristes e cheios de incertezas sobre o futuro. Jesus, percebendo a angústia deles, começa a consolá-los, preparando-os para sua partida e prometendo o Espírito Santo. É nesse cenário de despedida e ansiedade que Tomé, um dos discípulos, expressa a dúvida que talvez estivesse no coração de muitos. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? A resposta de Jesus não é apenas uma diretriz, mas uma autorrevelação profunda, que ecoa através dos séculos. Quando Jesus afirma, "Eu sou o caminho", ele não está oferecendo uma entre várias opções, um guia turístico para o céu.
ele está declarando exclusividade divina. Não se trata de um caminho, mas o caminho. Essa é uma ideia radical, especialmente em um mundo que valoriza a pluralidade de rotas. No contexto judaico da época, o caminho frequentemente se referia à conduta moral, ou à lei mosaica que levava a Deus. Jesus, no entanto, eleva essa ideia a um nível pessoal e existencial, posicionando-se como a única via de acesso ao Pai. Lembremo-nos de João 10:9, onde ele declara: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Seguir a Jesus, portanto, implica discipulado, uma renúncia diária ao próprio eu, obediência aos seus ensinamentos e uma transformação de vida que reverbera em cada escolha. Em seguida, Jesus se apresenta como a verdade. Em um mundo repleto de verdades relativas, subjetivas e muitas vezes contraditórias, a afirmação de Jesus é um farol. A verdade que ele encarna não é meramente um conjunto de fatos ou uma filosofia, mas a própria essência da realidade divina. João 1:14 nos diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós, revelando a verdade de Deus de forma tangível. Essa verdade não apenas informa, mas liberta, como ele mesmo declara em João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A integridade de caráter, a coerência entre suas palavras e ações e a profundidade de seus ensinamentos testemunham que Jesus não apenas falava a verdade, mas era a verdade. Sua vida foi a perfeita expressão do caráter de Deus. E, finalmente, eu sou a vida. Esta é uma promessa que transcende a existência biológica. Jesus oferece não apenas a vida física, mas uma vida plena, abundante e eterna. Em João 10:10, ele diz: Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. Ele é a fonte de toda a vida, o princípio e o fim. João 1:4 afirma: Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A prova máxima dessa afirmação é a sua própria ressurreição, que demonstra seu poder sobre a morte e sua capacidade de conceder vida. Em João 11:25, diante do túmulo de Lázaro, ele proclama: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A culminação dessas três declarações é a frase que solidifica a exclusividade de sua mediação. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esta não é uma declaração de intolerância, mas de uma realidade teológica profunda. Jesus se posiciona como a única ponte, o único mediador entre o humano e o divino, a única via de reconciliação com Deus. 2 Coríntios 5:18-19 nos explica que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Essa afirmação tem sido e continua sendo um ponto de controvérsia em muitas culturas pluralistas. Contudo, em todas as versões bíblicas, do original grego às traduções modernas como a NVI, a consistência dessa afirmação permanece inabalável, reiterando a centralidade de Jesus no plano divino de salvação. Essa é a base sobre a qual se constrói toda a fé e a esperança cristãs. Diante de tamanha profundidade e exclusividade, surge a pergunta inevitável: o que significa, afinal, descobrir e viver essa verdade nos dias de hoje? Descobrir essa verdade não é um processo passivo, mas uma jornada de busca intencional. Primeiramente, envolve o estudo diligente da Palavra de Deus. A Bíblia, como nos lembra 2 Timóteo 3:16-17, é a revelação inspirada por Deus, útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Para entender Jesus, é fundamental mergulhar nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram sua vida, seus ensinamentos e o propósito de sua vinda. Uma leitura consistente e reflexiva desses livros é o ponto de partida para qualquer um que deseje conhecer aquele que se autodenominou Caminho, Verdade e Vida. Além do estudo,
a oração e a busca pessoal são cruciais. Descobrir Jesus é estabelecer um relacionamento íntimo com o Pai através dele. A oração não é um monólogo vazio, mas um diálogo com o Criador, um espaço para apresentar dúvidas, anseios e buscar direção. É nesse relacionamento que a verdade começa a se tornar pessoal. E por fim, há a experiência pessoal, o testemunho interior do Espírito Santo. Romanos 8:16 nos assegura que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa não é uma verdade meramente intelectual, mas uma convicção profunda que ressoa na alma, uma certeza que transcende a lógica e a razão. Mas descobrir é apenas o começo. O verdadeiro desafio reside em viver essa verdade. Viver a verdade de Jesus implica uma transformação radical de vida. Romanos 12:2 nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa uma mudança de valores, de prioridades e o desenvolvimento de um caráter que reflita o de Cristo. O amor ao próximo, por exemplo, não é apenas um ideal, mas a expressão prática da fé, como Jesus ensinou em João 13:34-35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Viver essa verdade também se manifesta no perdão e na reconciliação, imitando o exemplo de Cristo que perdoou seus algozes. É encontrar propósito e missão, percebendo que a vida não é uma sucessão de eventos aleatórios, mas uma jornada com significado divino. E, em meio às adversidades inerentes à existência humana, é manter uma esperança inabalável, pois a promessa de Jesus é uma âncora em um mundo de desafios. No entanto, essa jornada não está isenta de desafios e mal-entendidos. A exclusividade da afirmação de Jesus é frequentemente difícil de aceitar em uma cultura pluralista que tende a relativizar todas as verdades. Há também o risco de cair em uma religiosidade vazia, onde rituais e dogmas substituem um relacionamento genuíno com o Mestre. Portanto, a declaração de Jesus, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim", permanece tão profunda e relevante hoje quanto há 2000 anos. Não é apenas uma frase histórica, mas um convite pessoal. Você já explorou essa afirmação em sua vida? Já se permitiu ir além da mera informação, buscando a experiência pessoal que Jesus oferece? O desafio é grande, mas a promessa é ainda maior. Vida, propósito e uma paz que excede todo o entendimento para aqueles que buscam e encontram essa verdade em sua plenitude. Que sua jornada seja de descoberta e transformação.